Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados, aqui novamente para mais um vídeo aqui do canal Minha Casa um Pedacinho do Céu, onde nós estamos tratando sobre alguns assuntos a respeito de transformar a nossa casa em um pedacinho do céu, né? E o primeiro vídeo nós falamos muito a respeito do plano de Deus para o homem, plano de Deus para a família, plano de Deus para o ser humano, e hoje nós vamos dar continuidade. Claro que não saindo muito do assunto família, afinal de contas, a casa simboliza muito o sentido familiar, né? E vamos manter ainda esse foco falando sobre família e, claro, alguns valores, né? Valores que nós precisamos compreender biblicamente que é necessário seguir. A intenção desses vídeos é fazer com que a gente se desperte, fazer com que você, meu amigo, minha amiga que acompanha o canal, se desperte, que é possível transformar sua casa em um lugar de harmonia, de tranquilidade. É possível transformar sua casa em um pedacinho do céu. Como eu falei no primeiro vídeo, o céu para nós é algo que nós interpretamos como o melhor lugar do mundo, o melhor lugar onde pudéssemos estar. O céu é o melhor lugar aonde eu imagino estar. Quando penso em um lugar maravilhoso, eu tenho que pensar no céu, porque é no céu que nós estaremos livres de toda e qualquer enfermidade, dor, lamento, problemas. É no céu. Então, a minha casa tem que estar blindada nesse sentido e eu tenho que transformar ela em um pedacinho disso, né? E isso é o que nós estamos tratando nesses assuntos. E hoje, como segundo vídeo, nós vamos dar continuidades. Paramos no primeiro vídeo onde falaríamos sobre valores, né? E o que é valor? Né? Valor é aquilo que você não consegue determinar um preço. É algo que para você não tem preço, custa caríssimo. É algo que você não pode dispensar. Isso é valor. Nós podemos falar de várias coisas que simbolizam e que mostram e que definem valores, mas o que nós estamos querendo trazer aqui para a nossa compreensão? Existe a necessidade de nós estipularmos valores e ordenar esses valores na nossa condução de vida. Né? Eu não posso ter as inversões no sentido do que tem valor para mim, do que me custa muito caro, do que realmente é indispensável para que a harmonia do meu lar, a harmonia na minha casa, a harmonia na minha vida se realize de uma forma saudável. É preciso estipular valores. E quando nós olhamos a palavra de Deus, né, as Sagradas Escrituras, que é a base de toda a nossa condução aqui também, no primeiro vídeo nós fizemos várias definições aqui, como definição de céu, definição disso para nós, morada de Deus, como nós hoje somos morada de Deus, você é a morada de Deus, você que tem a Cristo, você que tem o Espírito Santo de Deus, Deus habita em você. Então, onde você está, o Senhor está. Nós fizemos várias definições, tudo em base da Bíblia. E hoje não será diferente. Os valores que nós devemos tomar para a nossa vida, estaremos utilizando a palavra de Deus. E nós precisamos colocar isso em ordens, né? Eu acho que é muito importante para nós continuarmos com o foco de transformarmos a nossa casa em um pedacinho do céu, colocar isso em ordem. E o primeiro valor que nós vamos falar, que é indispensável que seja ele no topo da tua vida, em primeiro lugar, assim que você possa pensar na tua vida, precisa estar Deus. Primeiro lugar da tua classe de valores tem que estar Deus. Vamos ver a palavra do Senhor? Marcos capítulo 12, verso 29 e 30, vai dizer assim, ó, Jesus foi indagado ali por alguns judeus, né, da linhagem dos fariseus, a respeito do que seria o maior dos mandamentos, do que seria o melhor dos mandamentos, do que seria a classe mais alta dos mandamentos. E Jesus fala assim, Marcos retrata,
capítulo 12, verso 29 e 30. Jesus respondeu a eles: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E amarás, pois, o Senhor de todo. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É engraçado. É engraçado não, né? É lógica, mas é importante a gente pensar que Marcos retrata a fala de Jesus aqui e nós vemos Jesus falando amar a Deus sobre todas as coisas. Se falasse só isso, seria completo. Mas Jesus ele esclarece o que é todas as coisas. Jesus coloca: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração tem o sentido de sentimento, todo e qualquer sentimento, todo e qualquer paixão, todo e qualquer amor, todo e qualquer desejo, todo e qualquer gozo, prazer, tudo. Coração. E amar o Senhor teu Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo isso. Então, às vezes, nós satisfazemos os nossos desejos, os nossos anseios, a nossa alegria com o coração voltado para coisas que não são em primeiro lugar a Deus. Então, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar no meu coração. Às vezes eu coloco em primeiro lugar no meu coração algumas outras coisas, até mesmo da nossa família, às vezes um relacionamento, às vezes filhos, às vezes pais, mães, às vezes algo material, e aquilo que eu morreria por aquilo, aquilo que eu me entregaria por aquilo, e aí inverto as posições. A posição correta no meu coração, primeiro lugar, precisa ser Deus. E ele continua dizendo, não só de todo o coração, ele continua falando de toda a tua alma. A alma do ser humano, aquilo que dá o entendimento, aquilo que dá o sentimento, aquilo que dá toda a tua condição espiritual precisa estar com Deus em primeiro foco. Não há nenhum sentimento, nenhum desejo, nenhum anseio que se coloque no lugar de Deus. Amar a Deus de todo o teu coração, toda tua alma e de todo o teu entendimento. Tudo que você compreende, tudo que você consegue entender sobre a vida, nada pode substituir a Deus. Nenhuma das questões que você coloca como base central da tua vida pode substituir a Deus na tua vida. E isso você precisa aplicar força. Por isso que Jesus completa dizendo que precisa ser de toda a tua força, porque você precisa lutar para que isso aconteça. Não é tão simples assim como às vezes a gente pode pensar, né? Às vezes as pessoas pensam, é tão simples, né? Eu dizer que amo a Deus e tá tudo certo. E não é assim. Por quê? Dificuldades na vida vão acontecer, coisas vão acontecer, situações vão se apresentar a você e isso pode inverter os seus valores. Por isso você precisa por força em que Deus se torne sempre primeiro lugar na tua vida. Há coisas que vão acontecer na tua vida que você pode até quase pensar assim, poxa, isso aqui é algo que eu não vivo sem. Mas jamais pode substituir a Deus. Você pode querer os bens materiais que essa vida pode te dar e lutar para que tudo isso possa ganhar, possa ter, mas nada disso pode substituir a Deus. São coisas boas, coisas necessárias, coisas que é importante para o ser humano, mas nada disso pode substituir a Deus. Se cada uma dessas coisas que nós lutamos, ou por um amor fraternal, ou por um amor de um relacionamento entre homem e mulher, ou por um amor de um filho, nada pode substituir a Deus na minha e na tua vida.
E isso é o que Jesus fala em Marcos 12, 29 a 30. Nós continuamos vendo que Lucas, né, agora retrata no capítulo 14, verso 26 e 27, também algo importante. Se alguém vier a mim, Jesus falando, e não aborrecer seu pai, mãe, mulheres e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus coloca uma classe aqui. Qual é a classe? Prioritária. O primeiro lugar na classificação de valores, Cristo. Você precisa entender que, por mais que o amor nosso seja muito grande por um filho, eu sou pai. A minha filha é tudo para mim, mas ela não pode substituir o lugar de Deus no meu coração. Afinal de contas, Deus me deu ela como herança. Assim como a minha esposa, eu a amo, mas em primeiro lugar precisa ter Cristo na minha vida. Eu não posso substituir os valores, porque a partir do momento que isso acontece, da substituição de valores, e Cristo não passa a mais ser a prioridade na tua vida, nós corremos riscos muito grandes. Primeiro, desagradar a Deus. E isso é algo que causa dor e causa um problema na nossa vida. E nós vamos ver isso na continuidade dos vídeos em que vamos estar falando. Mas a escala de valores não pode ser invertida. Primeiro, Deus. Há uma passagem na palavra do Senhor onde nós vemos, né, que Deus faz algumas provas para ver qual é a posição que Ele está no nosso coração. Base disso é a vida de Abraão. Abraão, todos conhecem como o pai da fé, aquele que foi chamado por Deus, aquele qual Deus fez uma aliança de bênção. Nós falamos em Abraão no primeiro vídeo, e nós vemos acontecer algo sobre a vida de Abraão. Eu não vou me ater muito na história, porque muitos conhecem, e não é nosso objetivo central, mas o nosso objetivo aqui é mostrar que sempre Deus foi o primeiro no coração de Abraão. Mas isso precisou ser provado. E quer ver como? Nós vemos Abraão quando ele tem um filho. E esse filho se chamava Isaac. E esse filho era o filho da promessa de Abraão. Abraão não conseguia ter filhos porque a sua esposa Sara era estéril. E Deus havia feito uma promessa a Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação, mas como ser pai de uma grande nação, sendo que ainda não possuíam filhos? E quando Deus concretiza a promessa na vida de Abraão, e Abraão agora possui um filho, nasce Isaac, nós vemos que Abraão se entrega totalmente a Isaac. Isaac era o tesouro dele. Só agora imagine você. Talvez você não consiga compreender isso, porque para você talvez tenha sido de forma diferente, mas eu posso falar com base muito concreta nisso, porque a minha filha é um milagre de Deus. Eu e minha esposa não conseguimos ter filhos. Quem acompanha o canal já tem ouvido o nosso testemunho. Se você ainda não ouviu, procura aí na playlist aí do nosso canal o nosso testemunho. E nós não conseguimos ter filhos, né? E a nossa filha vem através de uma promessa de Deus, de uma situação que estávamos passando, e Deus entregou para nós uma profecia, usou um anjo, um profeta, para entregar a nós uma mensagem, e essa mensagem continha o nascimento da nossa filha como promessa. E nós confiamos tanto nisso, né? E 6 meses após receber essa mensagem, a minha esposa engravidou, e a minha filha é bênção do Senhor. Não só por ser herança, né? Porque já por ser, né, filhos são heranças do Senhor, mas pela maneira qual ela foi nos dada. Ela foi nos dada através de uma
promessa, através de um milagre, porque depois nós realmente ainda não conseguimos, né, ter outros filhos. É claro que confiamos em Deus, se assim Deus quiser. Por mais que nós já estamos um pouquinho avançados na idade, mas nada é impossível, nós vemos na vida de Abraão isso. Deus pode dar outros filhos a nós, mas a minha filha, ela é promessa de Deus. É algo assim que quando eu olho para ela, quando eu estou com ela, eu vejo Deus. Porque Deus agiu na minha vida através dela, trazendo ela para mim. É um milagre aquele que aconteceu. Né? Então, às vezes, quando eu estou meio abatido, quando eu estou meio triste, assim, eu penso: nossa, mas quanta coisa Deus já fez por nós. Olha a minha filha, o jeito que está, a forma que está, é bênção na mão de Deus. Então, eu tenho um carinho, um amor, um afeto, um cuidado muito grande por ela. Mas nada disso pode me substituir Deus na minha vida. Né? Então eu entendo mais ou menos o que Abraão sentia por Isaac. Isaac era o filho da promessa de Deus à vida dele. E um dia Deus resolve fazer um desafio a Isaac, a Abraão, né? Uma prova a Abraão. E os amados irmãos aí devem conhecer a história assim. Deus pede um sacrifício a Abraão e nesse sacrifício o seu filho Isaac precisaria ser ofertado. E Abraão não duvida. Abraão não vacila no seu desejo. Ele cumpre aquilo que Deus havia ordenado a ele, crendo que Deus iria restaurar, que iria prover, iria realizar milagres, por mais que Abraão tivesse que completar o ato do sacrifício do seu filho, ele ainda cria que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Então, por isso Abraão é um pai da fé, por isso Abraão é o nosso exemplo de fé. E também como exemplo de que Deus sempre está em primeiro lugar. Quando eu coloco alguém no lugar de Deus, eu começo a inverter os valores. Os filhos, por mais que eles tenham nascido de uma forma milagrosa, por mais que eles tenham sido concebidos por uma questão de promessa ou de uma ordem natural, jamais podem substituir a posição de Deus na nossa vida. Então, na escala de valores, o primeiro lugar sempre será Deus, sempre será Jesus. Não pode haver essa inversão. Porque quando eu classifico a inversão colocando outras pessoas no lugar, eu estou querendo dizer que algumas coisas são mais importantes de Deus na minha vida. E isso, além de desagradar a Deus, causa dano nas portas, janelas e espaços que abrimos para ações diversas na nossa vida que podem ocasionar dano. Em primeiro lugar, sempre é Deus. Quando eu estipulei isso, eu vou para um segundo lugar. O segundo lugar nessa classificação de valores, nós entendemos pela palavra de Deus que eu preciso compreender que o meu segundo lugar na classificação de valores tem que ser a minha família. Veja lá, 1 Timóteo 5:8, Paulo vai falar para o jovem Timóteo assim: Timóteo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem é os seus? Os seus é aquele próximo, os seus é aquele quem Deus o deu para ele, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Imagine você, professa uma fé em Deus. Deus é tudo para a tua vida. Mas na classificação de valores você abandona a sua família. Você coloca outras coisas no lugar da sua família. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo aqui? Olha, Timóteo, quem assim faz é pior do que aqueles que não têm fé. É pior do que aqueles que são infiéis, aqueles que desobedecem a Deus. Então, a classificação natural bíblica que nós vemos assim, que Deus nada pode substituir o primeiro lugar de Deus, mas em segundo lugar tem que estar a minha família. O que nós vemos às vezes é que pessoas colocam coisas à frente da família. Por exemplo, bens materiais.
Nós vemos uma pessoa quando trabalha muito, quando se dedica muito ao trabalho, não é errado o trabalho, nós vamos mostrar daqui a pouco isso. Ele tem um lugar na sua escala de valores, sim, mas às vezes eu coloco esse trabalho à frente de Deus e à frente até da minha família. Né? E às vezes falo, né, e tento justificar que eu trabalho muito, que eu me dedico muito, que eu me dou muito, pensando na minha família. Só que eu não tenho tempo para ela. Eu estou tão dedicado em conseguir bens financeiros e julgo dizer que é para suprir a necessidade da minha família, mas eu não tenho tempo para ela. Eu não tenho tempo para minha esposa, eu não tenho tempo para meus filhos, ou a esposa não tem tempo para o seu esposo, quase não se veem, né? Se você parar e pensar que você passa muito mais tempo, às vezes, fora de casa do que dentro do teu ambiente familiar, e aí você não dispõe de tempo para sua família, né? Você pensa assim, os nossos filhos, por exemplo, eles estão envolvidos com escola, eles estão envolvidos com um ambiente externo de às vezes cursos, às vezes algumas distrações também, que também são benéficas. Então passam muito mais tempo distante de nós, né? E quando nós chegamos para ter com os filhos, talvez ali as 2 horinhas, 3 horinhas que nós temos, a gente está muito cansado, muito esgotado e a gente terceiriza isso com a internet, com vídeos, com outras coisas e eu deixo esse tempo de qualidade com o meu filho vazar, sair. Ou seja, eu não tenho tempo de qualidade com o meu filho, com a minha esposa. Pensem assim que nós precisamos ter, a esposa, o marido com a esposa precisa ter o seu particular. A esposa precisa ter o particular com o esposo precisa ter o particular com a esposa. Então precisa demandar o tempo ali, precisa demandar o tempo para uma família que tem filhos e mais filhos. A gente precisa. Então imagine você ter que ter todo essa condição de ofertar um pouco de você para a tua família em todos os momentos. Agora, se você dedica muito tempo da sua vida ao trabalho, a bens materiais, a conseguir financeiramente esse sustento, a tua condição de espaço de tempo para ter com qualidade com os entes da sua casa são menores e aí você acaba deixando isso de lado. Aí a gente terceiriza, né? Como eu falei da terceirização, às vezes existe a terceirização da educação. Eu terceirizo para a escola, eu terceirizo aqueles que frequentam as igrejas, né? Terceirizam para as aulas da escola dominical, para aqueles que assim frequentam, ou para alguma classe de estudo bíblico para infantil, ou para o adolescente, ou para o jovem. E aí eu terceirizo para lá um momento de ensinar o que é as coisas sobre Deus, sobre fé. Eu terceirizo para outros e qualquer outras pessoas ensinar os meus filhos valores, né, não só cristão, mas os valores para a vida toda, e isso causa dano para nossa vida, ou seja, afastar a família de mim por qualquer outra coisa. Existem pessoas que os seus deleites, né, a sua satisfação, o seu entretenimento é muito mais importante do que ter um momento de qualidade com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa. E isso faz com que danos aconteçam no nosso ambiente familiar. Vamos com calma, né? Por enquanto nós estamos falando na escala de valores. Logo a gente entra em assuntos mais práticos a respeito do que eu posso às vezes fazer de dano e pode causar problemas dentro da minha casa, dentro da minha família. Em terceiro lugar, na escala de valores, a gente consegue observar que aí sim então vem o trabalho. Por que o trabalho? Porque o trabalho é aquele que te dá condição de trazer o sustento para a tua família, aquele que provê a condição da tua família viver de uma forma digna. Terceiro lugar é o trabalho. Quer ver? Paulo continua falando para Timóteo, né? Deixa eu só corrigir aqui. Agora para os Efésios, né? Paulo fala aos Efésios 4:28. O que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com
com quem estiver com necessidade. Efésios 4:28. Nós vemos Paulo falando, né, que há a importância do trabalho. Nós vemos também quando Deus cria o homem e a mulher, Deus dá algumas orientações, algumas ordens para eles, né? E uma dessas ordens era que o homem precisava cuidar da terra. Isso é uma forma de trabalhar, isso é uma forma de suprir a necessidade. O cuidar, o que é? É lavrar, é plantar, é colher. Por quê? Se nós não trabalharmos nesse sentido, como é que nós vamos prover o sustento para nossa família? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que a família sofre, né? A casa sofre porque não gostam de trabalhar, não buscam suprir as necessidades da sua família no sentido financeiro ou nem nas necessidades básicas, né? Não estou nem dizendo aqui em algo superior, né? De uma classe, não, estou falando das questões básicas apenas também são negligenciadas, né? Porque não gostam de trabalhar, não gostam de buscar o sustento, e aí há um problema dentro do lar. Nós temos por conhecimento algumas questões estatísticas que a maioria das brigas entre casais, né, não é a minha área, né, a área matrimonial, né, mas a gente entende que as várias brigas, algumas brigas entre os casais, né, entre o marido e a mulher, se dão por conta da área financeira. Se dão por falta, às vezes, das necessidades básicas atendidas, né? Então você imagine se nem sequer o sustento para sua casa, falta alimento, falta saneamento, falta luz, água, falta uma condição mínima de uma vivência com dignidade. Isso vai causar problema e vai causar dano para a tua casa. Escala de valores. Primeiro Deus. Nada substitui a Deus na minha escala de valores. Primeiro Deus. Segundo, a minha família. Eu preciso saber cuidar da minha família. Terceiro, meu trabalho. Eu não posso inverter essas escalas. Eu tenho que manter essas escalas. Ah, mas então, me diga agora que... E a que igreja? E a obra do Senhor? Então não classifica? Vem em quarto lugar? Não. Não, a obra de Deus, a igreja, ela não vai em quarto lugar, como alguns podem pensar. Ela está classificada lá em primeiro lugar, né? Desde que eu não quebre a sequência dos valores. Como assim? Como é que eu consigo fazer essa administração, né? Eu preciso de uma forma saudável cultuar, eu preciso de uma forma saudável exercer minhas atividades na igreja, isso tudo com uma forma de honrar a Deus, de fazer o melhor a Deus, de me entregar a Deus, de como a gente viu quando falamos ali o texto de Lucas, né, negar a si mesmo, né, tomar a cruz, negar tudo e aí seguir a Jesus. Não quer dizer abandonar, não quer dizer que não há valores nisso mais. Não, é algo que precisa ser natural. E quando eu começo a entender essas coisas, eu não classifico um lugar e uma posição para o meu ambiente de igreja, para o meu trabalho para o Senhor, não. Isso já é de forma natural. Mas eu não posso deixar isso interferir na vida da minha família. Um exemplo. Há pessoas que, com a justificativa de amar a Deus como primeiro lugar, abandonam a sua família e se entregam tanto às questões da igreja que as famílias sequer têm um tempo de qualidade com eles, né? Existe até aquela historinha que todo mundo conhece, né, do filho que quer morar na igreja, porque na igreja o pai é de uma forma e em casa o pai é outro. Isso são inversões de valores. Por que inversão de valores? Porque a pessoa pensa que por ela fazer alguma atividade na igreja, por ela se entregar ali na igreja, ela está agradando a Deus. E esquece de cuidar do resto. Né? Esquece de cuidar da família, esquece de cuidar do sustento, esquece de cuidar do trabalho. Nós temos até um conhecimento, uma história, né, de uma missionária que diz ter recebido um chamado de Deus para evangelizar em algum lugar, e ela foi. Ela deixou filhos, deixou esposo,
e sem data para retorno, né? E diz que quando foram ver a situação, os filhos estavam desnutridos porque faltava a condição de alimento. Ela deixou roupas no tanque que estavam até apodrecendo, e isso é um desleixo, né, com a família, um descuidado com a família, dizendo que Deus havia mandado ela fazer uma determinada obra. Deus jamais vai fazer isso, meu irmão. Deus jamais vai querer que você abandone a sua família, vai querer que você destrua a tua casa em prol da obra do Senhor. Não, porque é bem claro, o texto que nós vimos em 1 Timóteo, né, que é preciso, né, nós cuidarmos principalmente da nossa família. Quer ver um outro texto? Que é uma obra do Senhor, ela não pode se posicionar à frente da família. 1 Timóteo 3, 4 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5. Às vezes nós pensamos assim, né, que eu sou um pastor, então agora mudou tudo. Agora eu tenho que cuidar da igreja, eu tenho que cuidar da obra de Deus, eu tenho que a minha família tem que entender. Afinal, Deus cuida da minha família. Quantos já não ouviram essa frase? Deus cuida da minha família. E eu creio que Deus cuida da tua família. Mas em que sentido que Deus cuida da tua família? Deus cuida da tua família em questões de provisão, em questões de cuidado, em questões. Mas a educação Deus não vai dar para a tua família. A educação para os seus filhos tem que ser sua. O sustento direto tem que ser seu, né? Claro que a misericórdia de Deus é tão grande que se houver a questão, às vezes, de uma carência, né, de um alimento por conta da obra do Senhor, Deus suprir. Mas não que seja o teu desejo que isso aconteça. Abandone tudo isso. Não, Deus quer que você... quer ver? 1 Timóteo 3, 4 e 5. Capítulo 3, verso 4 e 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então é a necessidade do líder, do pastor, do obreiro cuidar bem da sua casa, ou seja, governar bem a sua casa. O que é governar? Governar é isso mesmo, é cuidar, é organizar. Ou seja, se o obreiro não consegue entender que ele precisa organizar, cuidar, ele tem que zelar primeiro da sua casa, como é que ele vai cuidar da igreja do Senhor? Então, a casa nossa, eu como pastor, eu posso deixar minha casa abandonada, eu estou cuidando agora da casa de Deus. É errado, por quê? Porque a palavra de Deus diz: eu preciso governar primeiro aqui, primeiro a minha casa, e depois então eu serei apto a também governar a casa do Senhor, a igreja, cuidar da casa do Senhor, né? Cuidar das coisas da igreja de Deus, né? Então as escalas de valores é bem clara, né? Eu não posso substituir elas na minha vida. Isso é, é um é um dos motivos a qual a minha casa, um pedacinho do céu, tem como prioridade cumprir a nossa escala de valores. Vamos continuar. Muitos problemas são evitados quando damos atenção para esta ordem na escala de prioridades. E nossa casa começa a se tornar, assim então, um pedacinho do céu. Eu consigo evitar muitos problemas. Há um pensamento aqui para você, e eu deixo para você esse pensamento. Deus está habitando em sua casa através de você? Lembra do primeiro vídeo? Deus habita em você. A pergunta é: Deus está habitando na sua casa através de você? Pastor, mas você não sabe como é que é aqui em casa. Só eu sou crente e a coisa aqui é difícil. Meu pai não é, minha mãe não é. Deus está contigo. A pergunta é: Deus está habitando através de você? Mas meu esposo não é. Não. A pergunta é: Deus está habitando através de você? Você está sendo exemplo na tua casa? Deus está contigo aí? Responda para você. Se não, ele não está, tá alguma coisa errada, ou seja, eu não estou sendo uma fiel testemunha do Senhor aqui. O que pode ser feito para mudar isso?
Você vai responder isso para você. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para ser uma testemunha fiel de Deus aqui na minha casa? O que eu posso fazer para mostrar como é que Deus quer e como ele agiria aqui no meu lugar? Terceira, como está a sua escala de valores? Para e pensa. Você tem tido Deus em primeiro lugar? Você tem tido a família em segundo lugar? Você está buscando as questões do trabalho em terceiro lugar? Qual é a tua escala de valores? Ah, não, qualquer coisa, se tocar o telefone e um amigo me convidar para ir para o shopping, eu deixo as coisas de Deus de lado. E aí? É o teu entretenimento que está sendo saciado em primeiro lugar? Tudo te leva a primeiro lugar a uma festa em vez de as coisas de Deus? E aí? Você responde isso. Se não estiver em primeiro lugar a Deus e não estiver nessa ordem de observação, o que você precisa fazer para mudar isso? Você vai responder isso. O que você precisa fazer para mudar isso? Porque achando aonde estão as falhas e os problemas, você consegue aí buscar as soluções para aquilo. Desafio você a fazer um propósito de oração com toda a tua família. Escolha um horário, busque orar com a família, é claro, para aquelas famílias que todos os membros da casa são cristãos, é mais fácil, ou deveria ser mais fácil, a gente implantar esse método de orar junto em família. Escolher um horário, buscar, né, orar junto com a família. Em famílias que pessoas, às vezes só tem uma pessoa na família e é você que está me ouvindo como cristão, como é que vai ser feito? Busca você, né, um horário para orar pela sua família. E Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre e as pessoas vão procurar você para que você interceda por elas também diante de Deus sobre alguma causa, mas procure primeiro fazer você a diferença. Agora, se você for o cabeça da casa, o único cristão, e você for o cabeça da casa, puxa a tua autoridade de líder desta casa e fala: vamos orar aqui. Ah, mas eu não acredito nisso. Não, tudo bem, você pode não acreditar, mas eu sou o chefe da casa, sou o líder aqui e eu quero que todos nós oremos juntos. Começa a fazer. Não imponha, não faça uma imposição de uma ordem. Claro que se alguém não quiser, não obrigue, mas tente usar a tua autoridade para começar isso. Segundo passo, tenha um propósito pessoal e busque a Deus nas madrugadas. Por que nas madrugadas? Quer dizer que então Deus está mais desocupado nas madrugadas, ele pode me atender? Não, não tem nada a ver com isso. É questão de sacrifício, né? É questão sacrificial. Você dispõe de um horário na madrugada para buscar a Deus, você está dizendo assim: olha Deus, o Senhor é mais importante do que o próprio descanso. O Senhor é mais importante do que a minha noite inteira de sono. Então procure um período desse momento para orar a Deus. Isso é um dos fatores. Outro fator muito interessante é que você já percebeu que no final do dia você está com a tua cabeça tão agitada por tudo que aconteceu durante o dia que é difícil concentração? É difícil a concentração, porque você está pensando em tudo que aconteceu durante o dia. Às vezes aconteceu coisas ruins e você está agora ali se remoendo. Às vezes aconteceu coisas muito boas que também te levam a euforia. E quando você acorda, a tua cabeça está mais vazia, está mais tranquila, está mais em paz nos seus pensamentos e você consegue se concentrar melhor. Então, experimente acordar às madrugadas e buscar a Deus em oração. Tua cabeça vai estar mais tranquila, a tua conexão com Deus será mais fácil. Ah, pastor, mas eu tenho um problema sério. Eu acordo, mas eu não consigo permanecer acordado. Eu durmo. Não tem problema. Faça e continue. No começo você pode até cochilar, pode até dar umas roncadas aí no meio da sua oração.
mas continue, porque isso se tornará um hábito na tua vida e você, a partir de um certo momento, vai começar a fazer sem perceber que está dormindo, sem perceber que, ou sem ter vontade, melhor, de dormir ou cochilar, e isso será algo tão natural na tua vida que você vai começar a não conseguir ficar sem mais. Né? Faça esses propósitos. A tua casa, a tua vida, a tua família, eles valem esse esforço todo? Ah, eu quero a minha casa um pedacinho do céu, mas o que eu quero? Eu quero que Jesus seja o gênio da lâmpada. Que eu pegue uma lâmpada, esfregue, você está assistindo muito Aladim. Esfregue a lâmpada, Jesus saia e fala: ó, meu servo, o que ou meu amo, né? Alguns pensam assim: ó, meu amo, o que o senhor quer que eu faça? E aí você diz: Jesus, eu quero minha família uma bênção, quero minha casa um pedacinho do céu. E, assim será. E, pum, você acha que é assim que vai acontecer? Não. Requer esforço. Por isso que você precisa buscar. Por isso que você precisa se empenhar. Sua casa só será um pedacinho do céu quando você colocar isso na sua mente, que é esforço. Você precisa se esforçar e aí Deus te ajuda. Deus supre as suas necessidades. Deus derrama a bênção sobre o seu lar. Né? Se você acha que a tua família vale a pena para isso, e tomara que você pense que a tua família vale a pena, por isso você está me assistindo, siga. Siga o que nós vamos estar falando aqui, siga o que nós vamos falar nos próximos vídeos. No terceiro vídeo nós vamos falar muito sobre coisas que fazemos dentro do nosso ambiente familiar que faz com que ele não seja um pedacinho do céu, ou seja, Deus não habite lá. Há coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus e ele não está junto conosco. As portas e janelas que nós deixamos abertas para a invasão de coisas negativas, isso a gente vai estar falando no terceiro vídeo. Amado, eu desejo que a tua casa seja um pedacinho do céu, que você tenha paz, tranquilidade, harmonia dentro do teu lar, e esse é o nosso segundo vídeo, e eu espero que você esteja gostando e que você permaneça. Né? Ore por nós, continue intercedendo por nós. Se você gostou, dá um like aí, né? Diz aí que você gostou, e isso faz com que os vídeos sejam melhores classificados e mais pessoas possam ter acesso a eles. Se está sendo bom para você, aperta aí o like, compartilha o vídeo com quem for dos teus contatos. Isso vai ajudar vidas, né? Eu creio nisso. Isso ajudará vidas e muitos lares se tornarão um pedacinho do céu como o seu. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e que ela seja um pedacinho do céu.